qualquer forma, houve, por vezes, pouquíssimos exemplares da Sagrada Escritura, mas Deus não consentira que a sua palavra fosse totalmente destruída. As suas verdades não deveriam estar ocultas para sempre. Tão facilmente poderia ele desacorrentar as palavras da vida, como abrir as portas de prisões e desafulhar portais de ferro para pôr em liberdade os seus servos. Nos vários países da Europa, o Espírito de Deus movia homens a buscar a verdade, como a tesouros escondidos. Providencialmente guiados para as Santas Escrituras, estudavam as páginas sagradas com interesse profundo e estavam dispostos a aceitar a luz a qualquer custo. Embora não vissem todas as coisas claramente, puderam divisar muitas verdades. Havia muitas sepultadas como mensageiros enviados pelo céu. Saíam rompendo as cadeias do erro e da superstição e chamando aos que haviam estado durante tanto tempo escravizados a levantar-se, a assegurar a sua liberdade. Com exceção do que se passava entre os valdenses, a palavra de Deus estivera durante séculos encerrada em línguas apenas conhecidas pelos eruditos. Chegara, porém, um tempo em que as Escrituras seriam traduzidas e entregues ao povo dos vários países na sua língua materna. Para o mundo passar a meia-noite, as horas das trevas estavam a esvair-se e em muitas terras pareciam indícios da aurora a desapontar. No século XIV surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe foi o arauto da Reforma, não só para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi dado proferir jamais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta de que deveria resultar a emancipação de indivíduos, de igrejas e de nações. Wycliffe recebeu educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. No colégio distinguira-se pela fervorosa piedade, assim como pelos seus notáveis talentos e perfeita preparação escolar. Na sua sede de saber, procurava familiarizar-se com todo o ramo de conhecimento. Foi educado na filosofia e escolástica, nos cânones da Igreja e na lei civil, e especialmente a do seu próprio país. Nos seus trabalhos subsequentes evidenciou-se o valor destes primeiros estudos. Um conhecimento proficiente da filosofia e especulativa do seu tempo habilitou-o a expor os erros da mesma, e mediante o estudo das leis civis e eclesiásticas preparou-se para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, mas também havia adquirido evidenciou-se destes primeiros estudos um conhecimento proficiente da filosofia especulativa do seu tempo. Habilitou-se a expor os erros da mesma e, mediante o estudo das leis civis e eclesiásticas, preparou-se para entrar na grande luta pela liberdade civil e religiosa. Não só sabia manejar as armas tiradas da palavra de Deus, mas também havia adquirido a disciplina intelectual das escolas e compreendia a tática dos teólogos escolásticos. O poder do seu gênio e a extensão e proficiência dos seus conhecimentos impunham o respeito de amigos, bem como de inimigos. Os seus adeptos viam com satisfação que o seu herói ocupava o lugar preeminente entre os espíritos dirigentes da nação.
e os seus inimigos eram impedidos de considerar com desprezo a causa da reforma, alegando ignorância ou fraqueza do que a mantinha. Quando, ainda no colégio, Wycliffe passou a estudar as Sagradas Escrituras, naqueles primitivos tempos em que a Bíblia existia apenas nas línguas antigas, os eruditos estavam habilitados a encontrar o caminho para a fonte da verdade, o qual se achava fechado às classes incultas. Assim, já fora preparado o caminho para o trabalho futuro de Wycliffe como reformador. Homens de saber haviam estudado a palavra de Deus e encontrado a grande verdade da sua livre graça, ali revelada. Os seus ensinos tinham disseminado conhecimento desta verdade e levado outros a regressar aos oráculos vivos. Quando a atenção de Wycliffe se voltou para as Escrituras, passou a investigá-las com a mesma proficiência que o havia habilitado a senhorear-se da instrução das escolas. Até ali sentiram uma grande necessidade, que nem os seus estudos